tempo, gente. Pessoal, então, o grupo 1 trabalhou pobreza. O grupo 2 explorou a questão da fome. E este grupo vai falar justamente sobre a questão dos objetivos do milênio. Como nós lembramos, a fome, erradicar a pobreza extrema e a fome era um dos objetivos. E agora a Letícia e a Luciane vão trazer quais são esses objetivos que a sociedade toda comprou, né? Os objetivos do milênio. Então agora com vocês. A Declaração do Milênio surgiu como resposta ao desejo global de construir um mundo mais justo, pacífico e sustentável, após um século marcado por guerras, desigualdades e desafios humanitários. Quais são os principais objetivos da Declaração do Milênio? Erradicar a pobreza extrema e a fome, reduzir pela metade a proporção de pessoas que vivem com menos de um por dia, atingir o ensino básico universal, garantir que todas as crianças, independente do sexo, completem o ensino primário. Promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres, eliminar as disparidades de gênero na educação, especialmente no ensino primário e secundário. Reduzir a mortalidade infantil, também em 2/3 a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos. Melhorar a saúde materna, reduzir em 3 a 4 a mortalidade materna. Combater a HIV, a AIDS, a malária e outras doenças. Combater a malária e outras doenças transmissíveis graves. Garantir a sustentabilidade ambiental. Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas nacionais. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Desenvolver um sistema comercial e financeiro aberto baseado em regras previsíveis. Os avanços para atingir os ODM foram iguais em todas as regiões do mundo. Embora o mundo como um todo tenha registrado avanços importantes com os ODM, como a redução da pobreza extrema e a ampliação do acesso à educação. Os resultados foram desiguais. Regiões com maiores dificuldades estruturais, como a África subsaariana, avançaram menos, enquanto países com economias emergentes ou mais estáveis conseguiram cumprir ou até superar várias metas. Aqui tem um índice, no caso, do progresso médio dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A gente pode ver que a Ásia Oriental, ela deu um salto, né, que foi para 90%, e ela está entre os países mais desenvolvidos do mundo, no caso. A África, ela está com 50% de desenvolvimento. Eu acho que é uma das áreas, no caso, que tem menor índice de crescimento, né? E o sul da Ásia está com 75%, a América Latina, onde nós estamos, está em 80%, no caso, que de desenvolvimento, tem muito a se fazer ainda. E a Europa Oriental está em 85%. Bem, Quer falar uma coisa? não. Qual a relação entre a Declaração do Milênio e a busca pela redução da pobreza extrema e o desenvolvimento sustentável? A Declaração do Milênio estabeleceu um pacto global que reconhece a pobreza extrema como um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento humano e o desenvolvimento sustentável como o caminho para superá-lo. Obrigada.
tem daí um cartaz aqui, professor, que a gente fez, que é os 8 jeitos de mudar o mundo, né? Que, no caso, foi criado pela ONU, no caso. Só que a gente não chegou ainda nesse patamar, né, de terminar como aqui diz a ONU, né, que é acabar com a fome e a miséria, que já foi cumprido o objetivo de reduzir pela metade o número de pessoas vivendo em extrema pobreza em até 2015, de 25,6% da população em 1990 para 4,8% em 2008. Relatório Nacional de Educação Básica de Qualidade para Todos. Relatório Nacional de Acompanhamento dos ODM são de 2008, 94,9% das crianças e jovens entre 7 e 14 anos estão matriculadas no ensino fundamental. A igualdade entre os sexos e valorização da mulher, no caso, as mulheres já estudam mais que os homens, mas ainda têm menos chance de emprego, recebem menos do que os homens, no caso, e trabalhando nas mesmas funções, e ocupam os piores postos, no caso de trabalho, né, que recebem menos por desigualdade. Reduzir a mortalidade infantil, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos até 2030. E essa meta da ONU visa reduzir a mortalidade de 12 por 1.000 nascidos vivos e menores de 5 anos para 25 por 1.000 nascidos vivos. O Brasil, por exemplo, tem como meta reduzir para até 30 mortes por 1.000 e até 2030, de acordo com o GOV.br. Melhorar a saúde das gestantes. O Brasil foi registrado uma redução da mortalidade materna desde 1990 de praticamente 50%. A razão de mortalidade materna corrigida para 1990 era de 140 óbitos por 100 mil nascidos, enquanto em 2007 declinou para 75 óbitos. Combater a AIDS e a malária e outras doenças. Proporcionar acesso. O Brasil foi o primeiro país de desenvolvimento a proporcionar acesso universal e gratuito para o tratamento de HIV na rede de saúde pública. Quase 2.000 pessoas receberam 200.000 pessoas receberam antirretrovirais financiados pelo governo, de acordo com o UNAIDS. A prevalência de HIV do Brasil é de 0,5%, com cerca de 600.000 pessoas infectadas. A qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. A qualidade de vida, que inclui acesso a recursos básicos como a água, saneamento e saúde, é diretamente afetada pela saúde do ambiente. Preservar e proteger o meio ambiente é fundamental para garantir uma vida saudável e de qualidade para as futuras gerações. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Desenvolver a fundo um sistema financeiro e comercial que seja aberto, baseado em regras previsíveis e não discriminatório. Atender às necessidades especiais dos países menos desenvolvidos, países sem o litoral e estado em desenvolvimento em pequenas ilhas. É isso aí, professor. Muito bem. Vocês destacaram, então, os 8 objetivos, falaram dos resultados. A gente percebe que, vejam só, cerca de 1 bilhão de pessoas, vocês falaram aí, né? Saíram da pobreza extrema. Qual é a população mundial hoje em 2025? 8 bilhões.
Então é um número bastante significativo. Lembrando agora que a Marisângela falou a questão da fome, não sei se vocês lembram da Zilda Armes, aquela médica que faleceu lá no Haiti, naquele terremoto, vocês ouviram falar dela? Então, ela era uma das pessoas responsáveis por conduzir um programa aqui no Brasil chamado Pastoral da Criança. Era aquele em que ela capacitava alguns voluntários da comunidade para justamente pesar no Marisângela as criancinhas, né? Para saber que elas estavam subnutridas, desnutridas. E ela tinha uma fórmula, então ela trouxe essa fórmula, né, para que pudesse alimentar essa criança pobre, a mãe dessa criança pobre, para que ela não morresse, porque a morte de crianças nessa faixa etária era uma questão muito séria, especialmente aqui na América Latina, como vocês trouxeram, Letícia. Pode voltar até naquele gráfico. Então, na década de 90, 80, 90, era muito séria essa questão da fome e da pobreza, e foi isso que motivou então a ONU a trazer esses 8 objetivos, né? E que eu destaco para vocês, então, trabalhar com a educação, né? Estabelecer uma educação, um acesso à educação. Hoje no nosso país é obrigatório, especialmente a educação básica, né? Então você precisa ir para a escola e o governo então incentiva para que os pais mandem para a escola, inclusive através com recursos financeiros. É necessário que a criança permaneça na escola, não tenha faltas, para que continue com essa bolsa, né? Vocês falaram também ali da igualdade de gênero. Vocês percebem que hoje as mulheres elas têm um acesso maior ao mercado de trabalho. Ainda não é o ideal, mas elas conseguem transitar nos meios que antigamente era serviço de homens, né? Essa visão cultural, né? Então a gente vê a mulher dirigindo ônibus, trabalhando na construção civil. Então nós fomos desmitificando essas questões. Isso é serviço de homem, isso é serviço de mulher. Então, fala, Betty. Professor, aqui em São Augusto ainda é bastante grande essa visão cultural, né? Porque tem bastante essa divisão de gêneros. A mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo. Tipo, que nem trabalhar metalúrgica ou coisa assim. Até nesses negócios de por trato e coisa, é só mais para homem, né, professor? Uma coisa que, tipo, às vezes, alguma coisa a mulher também pode se fazer também. E é justamente isso que a ONU, através desse programa de objetivos do milênio, está tentando reconstruir essa cultura de acesso das mulheres, né? Então a gente vê como resultado, vocês apresentaram resultados positivos, né? Através de alavancar a partir de objetivos mesmo, né? Outro ponto importante que vocês trouxeram ali foi a questão da mortalidade infantil, e especialmente que é uma preocupação de todos agora, né? O último Papa, o Papa Francisco, ele discutiu muito essa questão do meio ambiente. Então é uma preocupação atual e que a gente trabalha para um futuro, para as nossas gerações que virão, né? Então eu quero parabenizar vocês trouxeram dados específicos, conseguiram atingir os objetivos que nós procuramos nesse trabalho. Trouxeram aqui essa comparação entre os continentes, entre as regiões do planeta, e conseguiram explanar, então, de forma bastante propositiva o trabalho de vocês. Então, parabéns, queridos.